Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da família, culto de Santa Ceia. Você está em casa. Se você está nos visitando, fique à vontade. Deus está nesse lugar. O nosso Pai está aqui. E Ele quer que você se sinta realmente à vontade na presença dEle. Gostaria de ler um versículo, alguns, que estão no Salmos 34, se você quiser abrir para acompanhar, do 1 ao 8. Salmos 34, do 1 ao 8. Diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá mais sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Glória a Deus até aqui. Como é feliz o que nele se refugia. Esse salmo de Davi nos convida a provar da bondade de Deus. Que durante essa canção, você feche os olhos e você se lembre de tudo que o Senhor já fez por você. De tudo que Ele já te livrou, de todas as noites que você passou acordada chorando, mas sentia que Ele estava ali. De todas as manhãs frias que você sentia sozinho, mas que Ele estava ali. Que nessa noite você venha se alegrar, porque você tem um Pai que é bom. Você tem um Deus que você pode se refugiar. Como é feliz aqueles que buscam socorro e abrigo no nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. E nessa oração, irmãos, entregue tudo. Entregue tudo. Se quiser chorar, se quiser se ajoelhar, entregue tudo. Venha diante da presença do Senhor como você está. Aflito, cansado, derrubado, alegre, enfim. Venha diante dEle. Seja sincero em sua oração. E deixe que o Espírito Santo venha sobre você e te dê a paz. E te dê consolo. Te dê um abraço. Deixe que o Espírito Santo te guie nessa noite. Abra seu coração e ore a Deus. Senhor, nós não sabemos como o teu povo chegou aqui essa noite, Deus. Cada um de nós estamos aqui porque a tua presença nos atrai. Porque queremos buscar mais de ti. Porque a tua bondade está sobre nós e é por isso que estamos aqui. Deus, que os corações aqui, que os teus filhos aqui essa noite venham sentir a tua bondade. Venham sentir o teu abraço. Venha sentir que nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que deu a vida por nós. Sentir que somos amados. Que temos um Deus a qual viemos prestar um culto. Dando o melhor que nós temos e entregando tudo que somos diante de ti. Nós entregamos tudo diante de Ti essa noite, Jesus. Quantos podem dizer amém? Vamos nos alegrar na presença dEle que está nesse lugar. Não deixe que nada roube a sua atenção. Aproveite cada momento diante do Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em
tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga suas vozes e cante. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Nós cantamos, eu entrego tudo a ti. Querido, não deixe que nada venha roubar a sua atenção da presença dele essa noite. Comece esse culto orando a ele, dizendo: eu te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo, meu coração, a minha atenção. Que os nossos olhos estejam voltados a ti, porque tu és bom em todo o tempo. Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós entregamos tudo a ti, Jesus. Todo o nosso ser entregamos a ti. Venha sobre nós, porque tu és fiel, tu és bom. Tu és bom, tu és bom. Aleluia, tu és bom. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Tu és o Deus que está conosco a todo tempo. O
O Deus que está conosco a todo tempo e nunca nos deixa. Te exaltamos. O Deus que está em Cristo, reconciliando o mundo. O Deus que é santo e justo, transbordando sua glória e poder, justificados em Deus, transformados em sua família. Hoje temos paz com Ele. Sua cruz nos deu a vitória. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, meu bom pastor. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, nada me faltará. Emanuel, cante. Deus conosco, Deus conosco, o meu bom pastor. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, e nada me faltará. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, o meu bom pastor. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, nada me faltará. Tu és maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu socorro e não falhará. Ele não falha, não. Tu és maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu socorro e não falhará. Deus conosco, Deus conosco, o meu bom pastor. Emanuel, Deus conosco, Deus, e nada me faltará. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, meu bom pastor. Nós louvamos a um Deus que não nos deixa. Oh, a um Deus que se fez homem. Nós adoramos a um Deus que é verdadeiro. Um Deus que é verdadeiro. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o nosso Deus. Te louvamos, Rei da Glória, te adoramos. Te adoramos, Jesus, te adoramos.
Abram-se, ó portais, para que entre o Rei em majestade. Venha sobre nós, cumpra teu querer, tua vontade. Erga suas mãos e diga: com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta a tua Shekinah. Com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta a tua Shekinah. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei em majestade. Venha sobre nós, cumpra o teu querer, tua vontade. Com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta a tua. E com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta a tua Shekinah. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode vir. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode vir queimar. Nós te entregamos tudo, Deus. Nós te entregamos, nós te entregamos. Queima sobre nós, queima sobre nós. Vem e manifesta a tua Shekinah. Com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta a tua Shekinah. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode vir queimar. O fogo arderá sobre o altar, e o altar sou eu. Pode
Deus quer falar uma coisa pra gente essa noite. Uma ordem de Deus, lá em Levíticos, no tabernáculo de Moisés, uma das ordens que ele queria que o tabernáculo tivesse. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se, fala para a pessoa que está ao teu lado, te lembra, o fogo deverá ser mantido aceso no altar, o tempo todo, nunca deverá se apagar. O fogo no altar, no tempo de Moisés, representava a presença de Deus, entenda isso. Naquela época, representava a presença de Deus. Hoje, não tem mais Moisés, não tem mais sacerdote, é você. É tua responsabilidade deixar o fogo aceso e não se apagar. Nós cantamos essa noite, o fogo arderá. O altar sou eu, pode vir queimar. Você já parou para pensar na responsabilidade que é isso? O fogo é uma ordem de Deus, nunca deverá se apagar. Você não pode deixar a presença do Senhor se esfriar na sua vida. Todos os dias você deve alimentar o fogo. Alimentar o fogo. Colocar mais lenha. Colocar mais brasa. O fogo, ele deverá arder continuamente no altar. É nossa responsabilidade. Você tem que dizer, o altar sou eu. E eu sei que agora é comigo. O Deus Emanuel já veio aqui na terra. Ele já pagou o preço. Você não precisa matar mais nada, porque já foi pago. Um cordeiro já foi morto em seu lugar. Agora é sua responsabilidade deixar o altar queimar. Acorda! Vamos deixar o fogo aceso. A presença dele queimar continuamente. Querido, não deixe ele se apagar. Não deixe a presença dele esfriar na sua vida, esfriar no seu coração. Você é inteligente, você sabe que o altar é você, é o seu coração. O altar é você. Deixe que ele queime cada vez mais. Deixe ele arder cada vez mais. Isso é muito sério, é uma ordem dele. O fogo deverá arder todos os dias sobre o altar. E nós somos o altar, Jesus. E nós cantamos, pode vir queimar. Nós cantamos, pode vir queimar. Nos ajude, Jesus, a manter a chama acesa. Se estamos aqui é porque queremos nos reabastecer mais de Ti. Nós queremos nos reabastecer demais da Tua presença. Nós estamos aqui e queremos queimar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Esse é o nosso desejo, Jesus. O fogo arderá sobre o altar. E o altar sou eu. Pode vir queimar, diga. O fogo arderá sobre o altar. E o altar sou eu. Pode vir queimar. Aleluia, nós te entregamos, Jesus. Te damos toda a glória e toda a honra. A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza.
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Amém? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Hoje eu quero falar desta noite. Houve uma noite que o Senhor Jesus foi traído. E nesta mesma noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e disse a seus discípulos que aquele pão representava o corpo dele, partido em favor deles. Nessa mesma noite que ele foi traído, ele pegou o cálice e disse que aquele cálice representava a nova aliança no nome dele. Do sangue dele que seria derramado por todos nós. Na noite que ele foi traído. Na noite que ele foi traído, existia um traidor. Jesus foi traído porque alguém o traiu. E por incrível que pareça, o traidor, esse traidor, era bem próximo de Jesus. Esse traidor fazia parte dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele. 12 homens para ensinar. Mas na noite que ele foi traído, quem o traiu foi um desses 12 homens. Que viram seus ensinamentos, participaram dos milagres, viveram os milagres, até que chegou esta noite, esta fatídica noite em que ele foi traído. E o nome do traidor todo mundo sabe, é Judas. Quando a gente fala de Judas, a gente logo já pensa traidor. Muitas pessoas colocam o nome de seus filhos em nomes de personagens bíblicos. Pedro, João, Felipe, Moisés, Davi. Quem colocaria o nome de Judas?
Você conhece alguém que colocou o nome do seu filho Judas? Não conhecem. Por quê? Porque Judas se tornou sinônimo de traição. E traição não foi uma traição de uma pessoa qualquer. Foi a traição do Filho de Deus. Judas, sinônimo de traição. Judas Iscariote. Acredita-se que seja por causa da cidade que ele nasceu, cidade de Quiriote, filho de Simão Iscariote. Judas, que nasceu na cidade de Quiriote, uma cidade ao sul da Judeia. E posso pensar que os habitantes daquela cidade acreditavam que Judas os representaria muito bem na luta pela independência de Israel. Judas tinha forte probabilidade de ser um homem desse, porque em 164 a.C., uma resistência contra os opressores foi liderada por um homem chamado Judas Macabeu. Essa história está nos livros apócrifos de 1ª e 2ª Macabeus, que estão contidos na igreja, na Bíblia católica. Houve uma forte resistência contra os opressores de Jerusalém. E este homem que resistiu se chamava Judas Macabeu. Então Judas era um nome imponente. O nome de alguém que iria resistir, de alguém que ia se levantar contra as forças opressoras. O sobrenome Judas Iscariote veio do seu pai, Simão Iscariote, provavelmente em referência ao lugar onde ele fora criado, cidade de Quiriote. Muitos devem ter considerado a escolha de Jesus um tanto curiosa. Ele não vasculhou o templo em busca dos melhores e mais brilhantes estudiosos que existiam. Inclusive, Jesus ignorou as escolas dos fariseus. Quando ele foi escolher os seus 12, ele não foi atrás de pessoas sábias da época. Ele não foi nas escolas dos fariseus, ele não foi no templo perguntar para os sacerdotes quem eram os melhores que poderiam fazer parte da sua equipe. Em vez disso, quem que Jesus escolheu? Jesus escolheu Tiago e João, apelidados de filhos do trovão. Se você fosse montar uma equipe, você ia assim, convida aqueles dois lá, o apelido deles é filho do trovão. Como transformar em filhos da mansidão os filhos do trovão? Ele conseguiu. Então, mais tarde nós vamos ver nas cartas de João, que João se tornou o apóstolo do amor. Mas à vista de um espectador daquela época, olharia e veria, escolheu Tiago e João, os filhos do trovão, chamou o tímido André e o impetuoso Pedro. Pedro, aquele que estava sempre querendo interferir, queria estar sempre um passo à frente de Jesus. Inclusive queria morrer no lugar de Jesus. Impetuoso Pedro. Sabe aquela pessoa que você vai falar algo, ele sempre está querendo te laçar por cima, querendo dizer que sabe mais? Pedro era aquele que sempre queria saber mais do que todo mundo. Ele convidou Levi, colaborador de Roma. Ele convidou Levi, que mais tarde seria chamado Mateus, mas que era colaborador de Roma, que cobrava impostos para Roma, impostos altíssimos contra o próprio povo. Ele optou pelo cínico Natanael. Sabe Natanael? Vem ver Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele convidou o cínico Natanael e também Tomé, conhecido por suas dúvidas. Um homem difícil de acreditar nas coisas. Um homem de opinião duvidosa. Ele escolheu trabalhadores que fizeram pouco para esconder suas falhas. Estavam nem para esconder suas falhas. E até onde sabemos, 11 vieram da Galileia. Judas recebeu os mesmos ensinamentos e a mesma capacitação. Judas era a única escolha que fazia sentido. Dos 12, Judas era o único que poderia olhar. Esse aqui realmente ele acertou. Os outros.
Era um zelote admirável e decidido, vindo da cidade de Quiriote, da Judéia. Zelote, esse ele aceitou. Se ele quer seguidores, se ele quer se levantar contra a opressão de Roma, Judas é o único que ele acertou. O resto só vai se incomodar. Por fim, Judas recebeu os mesmos ensinamentos e a mesma capacitação. E por fim, Judas inspirou confiança suficiente para guardar e administrar o dinheiro de todo o grupo. De todo o grupo, o mais confiável era Judas. Ele olhava, quem vai ser o tesoureiro? Tem que ser o mais confiável. Hein? Não vai largar o dinheiro na mão de um Pedro, de um Tomé, vai largar a mão na mão desses caras aí, ele não... Mas Judas, ele ganhou confiança. João capítulo 13, versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, o que desse algo aos pobres. Judas era o administrador do grupo. Ele arrecadava o dinheiro e distribuía conforme a necessidade do grupo e das pessoas e do ministério. Judas era essa pessoa. Ninguém sabe exatamente, mas lá no fundo, aconteceu dentro daquele honrado discípulo, aconteceu algo dentro desse honrado discípulo que o levou a seguir um caminho muito diferente dos outros. Ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu, embora Jesus já tenha sido dado algumas dicas. Os outros não percebiam, mas Jesus já tinha percebido. E já tinha dado algumas dicas a respeito de Judas. Após a multiplicação dos pães, a multidão queria estabelecer Jesus como rei. João capítulo 6, 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Foi o que aconteceu. Jesus multiplica o pão, eles pensaram, chegou o nosso rei. Chegou aquele que nós esperávamos. Chegou o sucessor de Moisés. Vamos levantar ele como rei. Agora Jesus foge e diz assim para os discípulos, paga um barco e vão para outra margem. E ele foge daquela multidão. Ele vai para o monte orar. Isso deve ter confundido Judas. Isso deve ter dado um negócio na cabeça de Judas. Porque ele olhou e pensou assim, Jesus deixou escapar um momento precioso de ascensão ao trono. Ele disse, a hora certa era essa. Multiplicou o pão, as pessoas queriam levantar ele como rei. Por que ele não aproveitou essa oportunidade? Judas deve ter pensado, ficou confuso, o que é que esse cara quer? Ele não veio como rei de Israel, não é o Messias prometido. Então, quando Jesus se assentou para ensinar em Cafarnaum, Jesus separou deliberadamente seus verdadeiros discípulos. Jesus foi para o monte, depois volta de encontro ao discípulo no meio do mar, e quando ele chega em Cafarnaum, ele começa a pregar, porque ele queria separar quem era realmente seus discípulos. Quem realmente iria permanecer. João 6,56 diz assim, todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus estava falando sobre permanecer. A verdadeira abundância está presente quando se permanece. Jesus sabia, tem muitos que não vão permanecer, mas eu vou lhe falar, aquele que permanecer, eu vou passar uma peneira agora, e tem aqueles que vão permanecer e aqueles que não vão permanecer. Capítulo 6, versículo 60, diz assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, duro é esta palavra, quem pode suportá-la? E os discípulos abandonam Jesus. Jesus se volta aos 12 e pediu que eles escolhessem entre permanecer com ele ou ir embora. Quando os outros não permanecem, ele volta para os 12. E diz assim, vocês querem permanecer comigo ou vocês querem ir embora também? Jesus perguntou aos 12, em João 6,67, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi
Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Eu escolhi os 12, mas tem um de vocês que é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde o haveria de traí-lo. Pensei que foi fácil para Jesus falar isso. Olhar para os 12 e dizer, um de vocês vai me trair. Um de vocês é um diabo. Alguma coisa levou João a escrever, cerca de 60 anos depois, de um modo que destacava Judas. 60 anos depois, João, quando está escrevendo o seu evangelho, ele lembra que lá Jesus disse que Judas era um diabo. E ele falou porque ele o haveria de trair. João escreveu essas coisas. Alguma coisa deve ter doído dentro do discípulo amado décadas depois, quando ele pensava naquele que havia traído Jesus. Ele deve ter doído e chorado muito. Como que no nosso meio teve um que o traiu? Tinha que sair do nosso meio traidor. Tinha que sair dos 12 o traidor. Poderia vir de tantos lugares. Por que tinha que ser no meio dos 12? Por que tinha que ser no meio daqueles que andavam com ele, naqueles que comiam com ele, naqueles que dormiam com ele, por que tinha que ser aquele? Isso deve ter doído no coração de João quando ele lembrou disso e escreveu. O traidor estava entre nós. O traidor era aquele que disse que iria permanecer, porque quando ninguém quis permanecer, ele ficou entre nós. Porque quando Jesus olhou para os 12 e disse assim, vocês também querem ir embora? Jesus criou a oportunidade ideal para a Judas dizer, ajuda-me, Senhor, eu sou essa pessoa. Ajuda-me, Senhor, eu me examinei agora e eu sou essa pessoa que vou te trair, me ajuda. Poderia ter olhado para Jesus e disse, eu tenho medo do rumo das coisas que estão acontecendo na minha vida, meus pensamentos estão se distanciando. Eu também estou louco para não permanecer, eu estou louco para ir embora com aquela turma, mas me ajuda, era uma oportunidade que Jesus deu para Judas. Salva-me, Senhor. Mas ele não fez. Permaneceu calado enquanto Pedro falava pelo grupo e declarava a lealdade de todos. Quando Pedro levantou a mão e disse, todos seremos leais a ti. Judas assinou embaixo das palavras de Pedro. Hoje eu quero falar sobre o perigo de uma mortal vida dupla. A mortal vida dupla. Estar na igreja e estar vivendo uma vida dupla com Jesus. João capítulo 2, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mais uma vez, João escreve sobre isso anos depois. A verdade agora poderia ser dita. Judas, o tesoureiro de confiança, estava desviando o dinheiro do grupo havia muito tempo. O ladrão secreto não poderia suportar o salário de quase um ano para desaparecer entre as rachaduras de um chão de pedra. O pecado secreto, ele transforma a mente e torce os valores de uma pessoa de um modo grotesco. Judas já carregava essa vida dupla. Judas já carregava esse pecado secreto. Judas já estava cultivando uma vida dupla. Havia meses e muito possivelmente há anos.
caminhando com eles, vivendo essa vida dupla. Até mesmo seus valores torcidos pareciam piedosos aos seus companheiros. Judas conseguia enganar eles. Com seus valores torcidos, ele olhou e disse, isso aí poderia ser dado aos pobres. E ele deve olhar um pouco como Judas é piedoso. Como uma pessoa com vida dupla, como uma pessoa com pecado secreto, ele pode estar caminhando entre nós e se enganando a si mesmo, enganando todos que estão à nossa volta. Judas tentou arrastar os outros discípulos para a sua denúncia, tentou colocar os outros discípulos contra Jesus, tentou colocar os discípulos a favor dele, só que Jesus não foi enganado. Ei, ninguém consegue enganar Jesus. Não. Você pode me enganar, eu posso enganar você, nós podemos enganar quem nós quiser, mas ninguém consegue enganar Jesus, e Jesus rapidamente assumiu o comando da situação. Ele ainda fala assim, o que essa mulher fez aqui hoje, onde esse evangelho for pregado, tem que ser contado o que essa mulher fez aqui, porque a nossa aparência piedosa, irmão, não enganam Jesus, não. A sua vida dupla, a minha vida dupla, a nossa vida dupla, não enganam Jesus. Naquele dia muitos dirão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele vai dizer assim, não, vocês tinham uma vida dupla. Vocês serviam dois senhores. Vocês nunca foram dedicados completamente a mim. E eu não conheço vocês. Hoje é noite de se examinar, irmão. Hoje é noite de se examinar, nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Se isso que eu estou falando aqui não está mexendo com você, se isso está falando, não, realmente eu tenho que me examinar melhor, realmente será isso que eu estou vivendo, será que é isso que eu quero para a minha vida? Eu vim aqui só comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho para achar que eu vou sair daqui mais poderoso? Não, hoje é noite de examinar e ver, será que a minha vida não é uma vida dupla? Será que realmente eu me entreguei completamente por Jesus? Será que eu estou permanecendo na sua palavra? E vivendo tudo que Ele tem para mim? Porque senão você pode estar se enganando. Já pensou, irmão? Você viver uma vida inteira aqui e um dia chegar na frente de Jesus e Ele dizer assim, não te conheço. Eu não te conheço. Jesus não foi enganado. Jesus não é enganado. Pouco tempo depois do banquete, o ressentimento de Judas transformou-se em amargura. E ao amanhecer já se transformou em desejo de assassinato. O ressentimento de Judas foi crescendo. O ressentimento vai crescendo. E aquilo vai se tornando em algo terrível em nossas vidas. Mateus 26:14 diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes na noite que Jesus foi traído e lhe perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe um preço, 30 moedas de prata, na noite que Jesus foi traído. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo, porque foi na noite que Jesus foi traído. O Evangelho de Lucas descreve a traição em termos mais deprimentes, irmão. Olha o que Lucas fala. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e dos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não tivesse presente. Então Satanás entrou em Judas. O significado da descrição de Lucas, quando diz Satanás entrou em Judas, envolve mais do que uma simples influência maligna. É mais do que uma influência maligna, irmão. É mais uma pessoa que está na presença de Deus e vivendo, permanecendo, sabendo que Satanás entra. É mais. Sabe por quê? Porque é algo pessoal.
era algo pessoal. Dos 12 discípulos, Satanás escolheu aquele que nutria um pecado secreto e cultivava uma vida dupla. Dos 12, ele escolheu aquele que tinha abrido a porta. Dos 12, ele escolheu aquele que cultivava uma vida dupla. Dos 12, ele escolheu aquele que não vivia uma vida se examinando diante de Deus. Dos 12, ele escolheu Judas, porque Judas abriu a porta para que ele entrasse e se tornasse o traidor na noite em que Jesus foi traído. Fica claro que Satanás encontra maior liberdade para trabalhar à medida que aumenta o abismo entre as imagens públicas e o particular de uma pessoa. Fica claro, irmão. Quando Satanás olha para você e aquilo que você fala, aquilo que você é publicamente, no secreto você é completamente diferente. Você acha que Satanás não está vendo isso? Tu acha que Satanás não vê essas coisas? Que na igreja você é uma coisa, diante dos irmãos você é uma coisa, e lá no seu trabalho você é outra coisa, na sua escola você é outra coisa. Satanás não está olhando e está vendo um abismo que está entre uma coisa e outra, e esse abismo cria uma porta para ele entrar. Ele está vendo, irmão. Hoje Deus nos chamou aqui para nos alertar a respeito disso. Ei, cuidado com a sua vida. Realmente você está permanecendo em Cristo? Não crie abismo, não crie portas para que Satanás entre. Porque quando Satanás entrou, Judas nem percebeu que Satanás tinha entrado nele. Ele nem percebeu que Satanás tinha entrado nele. Judas criou uma porta e Satanás entrou sem se deixar notar. Ele entra sem a pessoa notar. E quando a pessoa vê, a pessoa já está dominada por aquilo. É evidente que Judas abriu a porta e deu seu coração e deixou Satanás entrar. Depois Satanás assumiu o controle sobre ele. E Judas tornou-se um diabo, como disse Jesus. Um de vocês é o diabo, porque deu permissão para o diabo entrar. Criou uma porta, criou um abismo, vida dupla, pecado secreto, cria essa porta. E Jesus disse assim, só que um abriu a porta para Satanás entrar. É um diabo isso. Cuidado com a tentação de desconsiderar Satanás pensando que é só uma superstição, irmão. Cuidado. A principal arma do diabo é enganar. E a coisa que ele mais deseja é fazer com que todos pensem que ele é simplesmente um fruto da sua imaginação. Um fruto da sua imaginação, uma figura medieval, uma figura hollywoodiana. Não, ele é real. E ele está esperando essa brecha para ele entrar na sua vida. Satanás apela aos sentidos. Ele iniciou e aperfeiçoou a arte de disfarçar o mal e apresentá-lo como algo bom. Ele aperfeiçoou isso aí. A arte que ele usou no Éden, de mostrar para Eva que o fruto era bom para eles comer, ele aperfeiçoou isso. E ele tem essa capacidade de pegar coisas más e disfarçar em coisas boas para colocar à nossa frente e nos enganar. Só que teve outra oferta de paz. A Páscoa se aproximava. A Páscoa se aproximava e Jesus manda os seus discípulos preparar a Páscoa. Eles vão, separam um lugar no cenáculo, uma sala superior. Essa sala tinha que ser tudo limpa e tudo que existisse ali, vestígio de pão com fermento, tinha que tirar da sala, não podia ter nada. Então os discípulos iam, pegaram um cordeiro, o cordeiro foi sacrificado, claro, Páscoa judaica. Eles levaram até o templo, o sacerdote, o cordeiro era sacrificado, a pele era tirada, o sangue era derramado numa bacia. O sacerdote pegava esse sangue e aspergia na base do altar. E depois os rins e as gorduras eram queimadas como oferta de paz e comunhão. E o cordeiro era levado para casa para servir na ceia, para participar do ritual, juntamente com os outros ingredientes dos rituais, que eram ervas amargas, pão sem fermento e vinho. Na Páscoa, a morte do cordeiro tinha um significado especial, porque o cordeiro servia como expiação, ou seja, de uma oferta de paz entre o homem e Deus.
uma oferta de amizade entre o homem e Deus. Não que os pecados dos homens eram tirados, não, os pecados eram castigados naquele cordeirinho. Porque o salário do pecado era a morte, então o homem tinha que morrer, mas Deus matava um cordeirinho no lugar dos pecados do homem. Então eles trazem o cordeiro, preparam a mesa. Jesus se senta na cabeceira da mesa. Jesus não se senta no meio da mesa, como aquela pintura de Leonardo da Vinci, a famosa pintura de Leonardo da Vinci, todo mundo conhece. A mesa de Santa Ceia, não, Jesus se sentava na cabeceira da mesa, porque a cabeceira da mesa era um lugar de honra. Quando eles entram na sala, alguém teria que estar ali para lavar os pés das pessoas que estavam entrando, mas como era uma sala particular, não tinha servo ali, todos eles se sentem e estão ali conversando. De repente Jesus se levanta, pega a toalha, bacia com água e lava o pé dos seus discípulos. Ele lava o pé dos seus discípulos. João capítulo 3, 18 diz assim: Jesus está lavando os pés do seu discípulo. Quando chega em Pedro, Pedro diz assim: jamais vai lavar o meu pé, está louco? Tu lavar o meu pé, Jesus? Diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz assim: então me lava a minha cabeça, me lava o meu corpo inteiro. O que eu mais quero ter é parte contigo. E Jesus diz assim: não, é só os pés, porque o resto já está lavado. E João 13, 18 diz assim: não estou me referindo a todos vocês. Conheço o que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Não, vocês já estão limpos, mas não todos. Tem um aqui que vai levantar o calcanhar contra mim, porque existe uma profecia a respeito disso. Eu já sabia que um dos 12 ia me trair. Jesus já sabia disso. João capítulo 13, 21. Jesus se referindo a Judas. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Depois disso, Jesus ficou muito triste. Ele assim: um de vocês vai levantar o calcanhar contra mim. E ele ficou muito triste, olhando para todos eles por causa disso. E ele declarou: digo certamente que um de vocês trairá. João 13, 23. Um deles, os discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. João está falando dele mesmo. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como quem diz: pergunta-lhe quem ele está dizendo. João não falou, mas ele olhou para... Pedro não falou, mas olhou para João que estava mais perto de Jesus. O que ele está falando? De quem é esse cara que ele está falando? Inclinando-se o discípulo amado, inclinando esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele em que eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas sorriu ao receber, porque era um trato de amizade. Quando aquele que era mais honrado na casa, ele pegasse, quando alguém molhasse um pão no prato e desse para o outro, era um trato, um sinal de amizade, de respeito. Então, quando Jesus molha o pão e dá para Judas, esse pedaço desceu amargo pela garganta do discípulo. Desceu amargo, sabe por quê? Porque tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus disse assim: o que você está para fazer, faça depressa. Você recebe o pão, quando ele está comendo, ele bota na boca e diz assim: eu sei, tu tem que fazer, faça depressa. Aquele deixou rasgando na garganta de Judas. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. A noite em que ele foi traído. Então Judas sai para trair Jesus. E aqui acontece algo terrível. Um beijo violento. Depois de algum tempo, deixaram o cenáculo e foram para um lugar costumeiro, um jardim particular chamado Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Em outra parte da cidade, enquanto eles foram, a Bíblia, Marcos fala que eles saem louvando, fazem um louvor e vão para o Getsêmani, esse jardim particular, no Monte das Oliveiras. No outro parte da cidade, Judas está tratando com os líderes religiosos um projeto para entregar Jesus. E ele elabora um plano. Ele assim: é aquele que eu beijar.
Eu vou chegar lá. Aquele que eu beijar. Judas revelou onde encontrariam Jesus e propôs um plano de ataque. Mateus 26, 48. O traidor havia combinado um sinal com ele, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo, a ele prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que o traz, amigo? Amigo, o que traz você aqui, amigo? Lucas capítulo 22, 48 registra: mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Isso tudo aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Mas sabia que dentro de nós, cada um de nós tem um Judas? Sabia? Cada um de nós tem um Judas. Qual as lições para o Judas que está dentro de nós? Qual as lições? Judas sempre será lembrado como traidor de todos os tempos, como o maior traidor de todos os tempos. Isso é fato consumado. Judas vai ser sempre lembrado. Contudo, é tolice pensar que esta história não pode se tornar a nossa história. Nós não podemos cair e pensar que a história de Judas não pode se tornar a nossa história. Judas desfrutou de todas as vantagens de viver uma vida próxima de Jesus. O jovem promissor discípulo se tornou um monstro, possuído por Satanás. O pecado secreto é um assassino que não faz distinção de pessoas. Não faz distinção. O pecado secreto, ele destrói a vida das pessoas. Associação com o que é espiritual. Primeiro, irmão, para nossas vidas. Associação com o que é espiritual não garante que nos tornamos pessoas espirituais. O fato de você estar associado com pessoas espirituais, você estar associado com uma igreja, você estar caminhando com... não garante, tá? Pode não garantir isso para você. Você pode estar caminhando aqui e não pode, com pessoas espirituais, e não ser uma pessoa espiritual. Pode continuar sendo uma pessoa carnal, uma pessoa que fica vivendo os desejos da carne. Tem uma frase de uma música muito antiga que diz assim, ó: por 30 moedas, Judas vendeu a si mesmo e não a Jesus. Por 30 moedas. Ele matou a sua própria vida, mas não a vida de Jesus. Cuidado, uma vida secreta. Você pode estar destruindo a sua própria vida. Segundo, a corrupção moral em segredo é mais mortal que a corrupção visível. É mais mortal, irmão. Porque se eu vejo um irmão que está cometendo algumas coisas ali visivelmente, eu tenho condição de chegar nele e aconselhar e conversar. Mas se é invisível, se é um pecado escondido, como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir chegar numa pessoa que não se abre? Como é que vamos conseguir chegar numa pessoa que não abre o seu coração e dizer que está passando pensamentos na cabeça dele, pensamentos terríveis na cabeça dele? Então é mais mortal, irmão. Porque não tem como a gente chegar nessa pessoa, não tem como a gente se aproximar dessa pessoa. Não há câncer mais mortal do que aquele que não é detectado. Assim é com o pecado. Não há câncer, irmão. Não há doença mais mortal do que aquela que não é detectada. Porque ela vai te destruindo aos poucos. Mas João capítulo 1, versículo 9 diz assim... 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, irmão, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Terceiro, Satanás e seus demônios estão procurando qualquer oportunidade para trabalhar contra o Senhor. Qualquer oportunidade. Gênesis capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Domina o Judas que está dentro de você. Domina o traidor que está dentro de você.
Domine tudo aquilo que se levanta contra Jesus que está dentro de você. Efésios 4, 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Judas deu lugar ao diabo e se tornou um diabo. 1 Pedro, capítulo 5, 6. Portanto, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A principal arma de Satanás é o engano. Uma vez que ele engana a pessoa, ele tira a máscara para revelar as consequências das escolhas estúpidas. Ele tira a máscara e revela as consequências. Nenhuma tristeza pode comparar-se ao remorso de alguém que descobre tarde demais que não entendeu as palavras de Jesus e desprezou o seu amor. Nenhuma tristeza é pior do que isso. Quando a pessoa descobrir tarde demais que viveu uma vida dupla, que viveu pecados secretos, que viveu no engano e descobrir tarde demais o quanto Jesus o amava, o que Jesus tinha preparado para ele. É muito difícil suportar a vergonha, humilhação, arrependimento, autocondenação e desespero. É muito difícil. Mas Jesus disse e continua a dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse e continua dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e vocês não serão enredados pelas armadilhas do inimigo. Permaneçam em Jesus e vivam tudo o que Ele tem para você. Hoje nós estamos diante da ceia, nós vamos cear agora. Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós vamos cear. E eu gostaria que você me permitisse fazer uma pergunta. Como você se posiciona diante de tudo isso que foi falado? Como você se posiciona diante de Cristo, depois de tudo isso que foi falado? Diante da vida de um homem que conheceu o caminho e quis pegar um atalho, conheceu a vida e escolheu a morte, conheceu a verdade, mas viveu uma mentira. Nós vamos estar louvando a Deus e distribuindo os cálices. Peguem os cálices. Gostaria de chamar os irmãos que estão responsáveis de distribuir os cálices. E aguarde para participarmos todos juntos do pão e do suco. Amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas
daqueles que iriam trair, Senhor. Aquele que o traiu representam todos nós, Senhor. Que um dia dissemos não para o Senhor. Mas diante da traição, o Senhor nos preparou esta oportunidade. Nos preparou a oportunidade de estarmos aqui esta noite, Senhor. Hoje é a noite, Senhor, que nós estamos examinando, Senhor. Olhando para dentro de nós mesmos, Senhor. E arrancando tudo aquilo, Senhor, que vai contra a Tua vontade. Pedindo perdão pelos nossos pecados, contra aqueles para qual pecamos, Senhor. Então, Senhor, hoje é noite de redenção, hoje é noite de entrega. Hoje é noite de olhar para o cálice, olhar para este pão. E lembrar que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor nos lembrou que o seu corpo seria partido e o seu sangue seria derramado em favor de cada um de nós. Então queremos participar, Senhor, lembrando da sua morte, Senhor, da sua morte em nosso favor, até que o Senhor venha naquele grande dia resgatar aqueles que irão permanecer, Senhor. Que no meio do caminho irão falhar, sim, mas irão olhar para si mesmo e dizer: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, eu quero permanecer com o Senhor, porque aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aonde iremos nós, que só o Senhor tem aquilo preparado para nós, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem desceu o nosso coração? O Senhor tem preparado coisas maravilhosas, Senhor, para aqueles que irão permanecer. E nós queremos permanecer, Senhor, nos reunindo, nos lembrando, Senhor, que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor nos lembrou da sua morte e da sua ressurreição, para que possamos sair daqui, Senhor, mais vivos do que nunca, saímos mais alegres do que nunca, olhando para nós mesmos, dizendo: Senhor, eu não quero ter mais uma vida dupla. Eu não quero mais carregar pecados secretos. Eu tenho um advogado no céu. Eu vou me prostrar diante dele e vou pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajuda nessa caminhada. Eu quero ser uma pessoa melhor, mais parecido contigo. Todos podem participar. Nós estamos numa corrida de revezamento de 4 por 100. Uma corrida de bastão. Você sabe o que é isso? Uma corrida de revezamento de bastão de 4 por 100 é composta por 4 atletas. E o primeiro cada atleta fica numa distância de 100 metros de cada um. Eles têm que percorrer 400 metros. O primeiro atleta sai com o bastão na mão e a finalidade dele é passar o bastão para o segundo atleta. O segundo passar para o terceiro e o terceiro para o quarto. O segundo atleta,
não vai precisar correr os primeiros 100 metros. Porque os primeiros 100 metros já foi percorrido pelo primeiro atleta. Eu sei que um dia alguém passou esse bastão para mim. Passou para você, passou para todos nós. Sabemos que tem uma geração lá na frente esperando nós entregarmos esse bastão para eles continuarem a corrida. Tem um tempo certo para nós chegar. Tem um tempo determinado por Deus. E cabe a nós não deixar apagar este fogo que arde dentro de nós. Que possamos sair daqui essa noite com essa certeza. Senhor, não deixa apagar este fogo que um dia o Senhor acendeu dentro de mim. Um dia alguém me entregou este bastão. Eu estou correndo e eu quero chegar no momento certo. Porque tem pessoas lá na frente que tem que chegar com o mesmo nível de conhecimento que eu tenho. Eles não vão precisar voltar no início da corrida, não, eles vão dar continuidade. Eles vão dar continuidade àquilo que nós começamos, porque alguém começou antes de nós. Alguém manteve esse fogo aceso antes de nós. E quando nós chegamos aqui, irmão, esse fogo já estava aceso. Não fomos nós que acendemos esse fogo. Cabe a nós mantermos esse fogo aceso dentro dos nossos corações. Vida dupla, pecado secreto, nunca mais. Vamos correr para a corrida que nos foi proposta, largando tudo aquilo, o desembaraço. Tem alguma coisa embaraçando você nessa corrida? Tire fora, sabe por quê? Tem alguém esperando você lá na frente, e essa pessoa está esperando o momento certo para pegar o bastão na sua mão e continuar essa corrida. E nós vamos correr, irmão. Nós vamos correr até a volta de Jesus. Que Jesus vai voltar, Ele está esperando nós na linha de chegada. Ninguém vai ser primeiro, ninguém vai ser último. Vamos chegar todos juntos. Ninguém fica para trás dessa corrida, porque nós somos uma família que nos reunimos para que esse fogo não apague dentro de nós. O fogo do Espírito Santo tem que ficar aceso, para que ninguém se perca, ninguém vire um traidor como Judas. Não, nós vamos errar, vamos nos arrepender como Pedro. Vamos nos arrepender como Pedro, sim. E vamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo, mas eu estou fraco. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha incredulidade. Acrescenta fé no meu coração, porque nós vamos, irmão. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Não saiam sem terminar esse louvor e entregar os cálices. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a vida de todos vocês. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Tu